Mas tá aí Augusto, boa noite, também chegou Augusto, deixa eu ver mais quem chegou por aqui. A turma tá meio preguiçosa hoje, deve ser o frio, né? Eu imagino, Tainara, eu imagino, eu sou brincalhão, vocês vão deparar comigo, vocês vão ver que eu sou muito brincalhão. Eu imagino se a gente abrir, eu não, que eu tô aqui mais ou menos, né? Mas eu imagino se eu abrir a câmera de vocês, vocês vão estar enrolados no edredom, cheio de coberta, touca. Vocês devem estar igual a minha filha tá ali. Minha filha tá igual um urso panda, coitadinha. Ele tá com cachecol, tá de pantufa, porque o frio realmente tá forte esses dias, né? E é bom ficar no friozinho assim. Ok? Então, eu vou esperar mais um tempinho, só 5 alunos sobre a aula de hoje. A nossa aula hoje é mais tranquila, gente, porque o conteúdo já foi dado. Hoje é aula, tipo, não é revisão, mas vai compor tudo aquilo que eu falei, né? Semana que vem a nossa revisão do conteúdo, tá? O nosso trabalho está marcado para entregar dia 16, vou falar aqui no início, depois falo depois no final. A gente não pode perder essas datas. E a nossa prova está marcada para o dia 20. Nossa prova está marcada para o dia 23, tá? Atividade, a prova. Não perca esses prazos. Se você não fez lá o desafio do AVA, faz, tem ponto, vale nota. A gente fecha um semestre com chave de ouro, tá certo? Deixa eu ver se alguém chamou alguma coisa com o WhatsApp, algum aluno perdido. Eu acho que não é. Não é, então eu vou iniciar formalmente a aula com o nosso 5 aqui, com quem está aqui. Ok? A gente vai falar hoje. Vou dar mais um tempinho, ver se alguém chega. Mas eu vou começar formalmente. Gente, boa noite, professor Gilmar Veloso, professor do curso Ciências Contábeis da Faculdade do Futuro. O curso é de Ciências Contábeis, a disciplina é Contabilidade Fiscal e Tributária. A matéria de hoje, a gente vai falar sobre livros contábeis, né? Os livros contábeis auxiliares, qual que é a obrigação, quais que são obrigados, o que tem que compor esse livro, tá certo? É o nosso tema da aula de hoje. Tá certo? A gente vai falar sobre isso. Antes de iniciar a aula, basicamente, de entrar no conteúdo, alguém quer perguntar alguma coisa da matéria passada? Essa matéria de hoje vai falar muito da matéria passada, tá? Quando eu escolhi as disciplinas, na verdade, as UAs, eu linkei elas para elas ter conteúdo um do outro, para estar sempre relembrando. Então, muito que eu vou falar aqui hoje foi dado na aula passada, tá? Mas hoje eu vou falar o porquê disso, tá? Interessante. Então, muito daquilo que a gente falar hoje, eu falei na aula passada. Então, o tema de hoje é livros fiscais, contábeis, obrigatório e livros auxiliares, né? A profissão de contador, na verdade, eu não sei, acho que nem usa mais essa terminologia, as coisas vão mudando tanto, vão modernizando, vão entrando outros termos, né? Que vão sobrepondo o outro. Mas a contabilidade, o contador, durante muito tempo, ele tinha o nome de guarda-livros. Se você pesquisar o nome, a essência. O contador. O que contador é? Ele é o guarda-livros, né? Se você pegasse o escritório de contabilidade hoje, eu não sei se você já entraram em algum escritório de contabilidade, se não entrar, sinta-se convidado no meu escritório, tá? Mas quando você entrava no escritório, o meu escritório já teve isso. Você entrava no escritório há 20 anos atrás, era até bonito. Você via aquele montão de livro na prateleira, sabe? Os livros, encadernado, como fosse uma biblioteca, tá? Que são esses livros que a gente vai falar hoje. Esses livros, historicamente, você deixava encadernado, você tinha lá pastas com esses livros, eles eram encadernados com o nome da empresa, o período, era bonito, como fosse uma grande biblioteca. E aí o contador, ele adquiriu esse nome de guarda-livros, porque os livros ficavam na contabilidade, né? Embora ele fisicamente poderia estar em outro lugar, mas pelo trato do conhecimento, ficava no escritório de contabilidade. Então, por isso que o contador pegou esse livro, esse nome, título de guarda-livro. Por que, gente, esse nome de guarda-livro? Porque uma das funções do contador, entre aspas, eu vou falar direitinho, é escrever nesses livros. O contador, do ofício do trabalho dele, a função dele é escrever livros, registrar, tá? Então, historicamente, o contador foi chamado de guarda-livros, porque a contabilidade
ela é pautada de livros, né? Você tem livro na parte previdenciária, que o contador tem que preencher ele. Livro de empregado é um livro que o contador tem que preencher. Você tem um livro lá de expensão do trabalho, para quando a empresa é notificada do seu trabalho, é um livro previdenciário. Então, os departamentos da contábil, no todo, eles têm livros. Esses livros são divididos em contábeis, fiscais, obrigatórios ou não, auxiliares. Aí eles têm uma parte também que são as demonstrações contábeis, vocês já viram sobre isso. E tem lá também na parte previdenciária, você tem um livro de empregado, você tem um livro de ponto, você tem um livro de registro de funcionário, você tem um livro de expensão do trabalho. Então, da parte fiscal à parte previdenciária tem livros. E a função do contador preencher esses livros, manter eles em um bom estado, para que, se alguém precisar de ver esse livro, o livro está em condição de ser analisado, ok? Então, entenderam? De uma forma assim, bem simples, eu vou entrar nos termos técnicos para frente daqui um pouquinho, mas vocês entenderam o que seriam esses livros que falam da contabilidade? Lógico, gente, eu vou até adiantar, e falei na aula semana passada, esses livros não são mais de papel, igual eu falei com vocês, eles são eletrônicos, não tem mais livro de papel, você não tem mais, por exemplo, eu vou registrar um funcionário, o livro de empregado, é uma folha, uma ficha eletrônica. Você não tem mais um livro de entrada de mercadoria, é o livro eletrônico, tá? Mas, no passado, esses livros existiam da forma de papel, hoje não tem. Eles foram transformados em livros digitais, mas aí eu quero que vocês entendam, que é o tema da aula de hoje, a mesma obrigação, ou Vanessa, Augusto, Franciele, a mesma obrigação que eu tenho nesse livro, quando era de papel lá, primitivão, o contador das antigas, como hoje, vocês, futuros contadores, têm que ter a mesma importância e a mesma comprometimento com a informação e a salvaguarda dele, ok? Não é porque o livro ficou agora eletrônico que eu não tenho que fazer, que eu não tenho que guardar, que eu não tenho que cuidar dele. Não. A lei já mudou só a forma que ele é. A lei continua a mesma. Conseguiram compreender isso aí? Respeito desses livros obrigatórios, livros fiscais, contábeis. Vocês vão ver lá, não sei se já viram, mas vão ver em demonstrações contábeis, vão ver balanço, deve ser, DRPA, enfim, vão ver um monte de demonstrações contábeis, que são livros também, enfim. Ele vai lá na parte fiscal, a parte contábil e da parte previdenciária. A nossa aula aqui de hoje, a gente fica só na parte fiscal e contábil. Não vai trabalhar demonstrações contábeis aqui, não. Tá certo? Conseguiram entender um pouco isso aí sobre esses livros? Livros que vão auxiliar o contador no dia a dia dele. Impossível você fazer a contabilidade sem esses livros, né? Apuração, né? Esses livros vão ser cobrados para frente por fiscalização, por insolvência da empresa. Eles têm várias funções. Por isso que o nome do contador, historicamente, se você pesquisar na origem, falava que o contador era o guarda-livros, que eu tinha que guardar esse livro. Eles mudaram e hoje ficaram eletrônica, esses livros ficaram eletrônicos, ok? Pode ir para frente? Livros fiscais e contábeis. Eu segurei um pouquinho, ver se chega mais alguém. Não chega, eu vou seguir então para frente, ok? Já que não chegou ninguém por aqui, eu vou falar da aula de hoje. Então, nós iremos falar hoje sobre escrituração, né? Falei semana passada na aula, mas não falei legislação, o que é, como é que é, vou explicar hoje. A gente volta a falar um pouco de SPED hoje, tá? Lançamentos contábeis, livros fiscais, livros sociais, enfim, a gente vai tratar tudo isso hoje, a nossa aula de hoje. Só uma pergunta, eu queria que vocês falassem, quem puder abrir o aula só para entender. Vocês já estudaram sobre, já deve ter visto na disciplina anteriores à minha, sobre lançamentos contábeis, débito e crédito? Ótimo, bacana. Bacana. Mas alguém falou aqui? Beleza, ótimo. A gente vai não usar isso, mas vocês vão entender o porquê da escrituração. O que seria a escrituração? Tá?
Então, para iniciar a nossa aula, vamos lá. Então, beleza. Deixa eu me organizar aqui, gente. Sumiu aqui. Vou voltar aqui. Ótimo. Se tiver algum pique aí, vocês falam. Parece que a internet hoje da Connext está ruim. A minha parece que até está ok. Tá? Então, vamos seguir na matéria. Hoje é aula pequenininha, eu tenho alguns avisos no final, mas vocês vão entender direitinho. Gente, para iniciar a matéria de hoje, eu não posso falar de livros, ou contábeis, ou fiscal, auxiliar, obrigatório, se eu não falar de escrituração. O que seria isso, professor Gilmar? Para que a contabilidade tenha esses livros, tenha os livros preenchidos, feitos, você tem que escriturar, certo? Não adianta eu falar que um livro é obrigatório, e você sabe que é obrigatório, mas você não escriturou ele correto e não fez ele conforme pede a lei. Então, o princípio desses livros são você escriturar. Por isso que eu perguntei para vocês, se vocês viram matéria sobre débito de crédito e lançamento, porque quando você está debitando e creditando, eu vou explicar daqui um pouquinho, no próximo slide, quando você está debitando e creditando, você nada mais, nada menos que você está escriturando o livro, né? Então, aquele débito que vocês aprenderam lá na matéria, o histórico, eu vou explicar aqui direitinho, o que seria aquilo? Você está escriturando aquilo nos livros, que posteriormente vai ser confeccionado esses livros, ok? Consegue entender? Então, a partir do momento que você está realizando ali, que você está registrando um ato, um fato administrativo, transformando ele em lançamento contábil, você está fazendo o quê? A escrituração, ok? Então, o lançamento que vocês viram lá na matéria, nada mais, nada menos que é o quê? A escrituração dos livros, tá certo? Então, quando você está debitando, acreditando, você está escriturando. Lógico que esse lançamento, ele tem uma forma de fazer, eu vou explicar. Ele tem norma de fazer, eu vou explicar. Ele tem informações que você tem que colocar, eu vou explicar, que vocês já viram também, mas que eu quero que vocês entendam. Não adianta eu falar de livro se você não escritura. Não adianta eu falar de lucro real se você não tem livro que dá suporte para apurar o lucro real. Não adianta falar de crédito CMS se você não registrou o livro de entrada e saída para ter apuração de CMS. Então, não adianta nada falar se o funcionário tem carteira assinada se você não colocou ele no livro de registro de empregado. Ok? Então, para a nossa profissão, nada vai adiantar você falar se você não escriturou os livros corretos. Nem os principais, nem os básicos, ok? Então, a escrituração é a base da contabilidade. Está na Lei 6.404, de 77, que fala que a escrituração segue um padrão da legislação e dos princípios de contabilidade. Tá certo? Gilmar, eu não estou entendendo nada que você está falando. Eu vou te dar um caso prático meu, hoje, que aconteceu comigo. O cliente solicitou um balanço. Olha só o que aconteceu comigo hoje. O cliente solicitou um balanço. E eu mandei o balanço para ele ontem. Só que esse cliente, a empresa dele é grande, e ele tem... Ele montou a empresa dele, só que ele não colocou dinheiro para montar a empresa. O capital social da empresa, que eu expliquei na aula, ele não foi constituído por dinheiro. Ele colocou patrimônios dele. Então, ele tem um monte de patrimônio, mais de 22 patrimônios, que ele compôs com o patrimônio da empresa, dando um total de alguns milhões aí. Eu não vou falar valor, não, vocês vão entender que é o cliente. Ok? Então, esse cliente que eu tenho no escritório, ele constituiu a empresa, mas ele não constituiu a empresa com dinheiro. Ele colocou os imóveis que ele tinha. Então, quando você vê no contrato social da empresa, tem um monte de imóvel dele lá, compondo esse patrimônio que ele tem de milhões do capital da empresa. Certo? Me solicitaram um balanço. E aí, o Gilmar foi fazer o balanço, muito correndo, muito rápido, porque o contador sempre são essas coisas de correria, fiz o balanço. Botei só lá, ativo, passivo, patrimônio e capital. Botei só o valor, o valor total que somava dos bens, certo? E mandei para o banco, para ele lá. O gerente dele me ligou, o gerente não do banco, o gerente da empresa dele. Gilmar, o banco está pedindo que você
discrimine os patrimônios. É verdade, eu esqueci de colocar. Aí que eu tinha que fazer, pegar o balanço, fazer os lançamentos separados. Uma propriedade, um carro, uma casa. Eu fiz lá 22 lançamentos que totalizariam o valor do patrimônio dele, ok? Aí não estava mais só a conta lá, capital, R$5.000, por exemplo. Não, eu botei casa 1, R$10.000, casa B, R$5.000, casa em São Paulo, R$30.000, casa em Caratinga, X.000. Totalizando o quê? O valor do capital dele. O que aconteceu? Eu não segui os princípios da contabilidade, fiz rapidinho, não segui, e o banco me rejeitou aquele balanço, porque o banco sabia que tinha aquele patrimônio. Então, vocês conseguem compreender que com a complexidade da escrituração contábil, que quando você não segue os princípios de contabilidade, alguém vai questionar e o seu balanço vai ficar errado, porque você escriturou tudo errado. Lá do início, eu fiz errado. Aí eu tive que vir refazendo direitinho, né? Não deu nenhum problema de valor, porque era o mesmo valor, eu só discriminei os valores, refiz o balanço 18, 19, 20 e mandei o 20 para ele, tudo resolvido. Mas por quê? Eu não atinei para os princípios contábeis que determinam. Aí eu faço uma pergunta para vocês, se alguém quiser falar. Por eu não ter discriminado o patrimônio dentro do balanço da empresa, eu estava infringindo qual princípio de contabilidade? Vocês conseguem compreender? Eu não coloquei, eu tinha um monte de propriedade, que dava um total, por exemplo, de R$20.000. Eu coloquei o 20 mil todo. Na verdade, tinha que colocar uma casa de 10 mil, totalizando os 20 mil. Por eu não ter feito isso, qual o princípio que eu infringi? Vocês conseguem perceber? Alguém falaria para mim qual o princípio que eu infringi de não detalhar dentro do balanço esse patrimônio que é da empresa? Você já viu seus princípios contábeis, hein? Consegue compreender, falar para mim, mesmo que seja no chute, qual o princípio que eu errei por não ter colocado o patrimônio da empresa discriminado dentro dos lançamentos contábeis? Coloquei o valor total, embora a empresa tinha patrimônio? Alguém se arriscaria a falar para mim? O que eu errei nisso aí? Qual o princípio que eu infringi? Vamos lá, gente. Pode ser via chat aí. Alguém arriscaria falar para nós aí? O que eu errei? Qual o princípio que eu errei por não ter discriminado os bens? Não, né? Ninguém quer falar. Tudo bem. Mas eu infringi o princípio da entidade. Entendeu? Se o banco sabia que ele tinha um patrimônio, cadê esse patrimônio? O banco quer saber se esse patrimônio era dele, se era da empresa ou se era dele. E aí eu refiz, ficou tudo certo. Consegue compreender? Então, se você infringir um desses princípios da contabilidade, entidade, valor menor, princípio da continuidade, e até as normas de contabilidade também, se você infringir, a sua escrituração vai estar toda errada. Ok? Então, você tem que seguir os princípios que norteiam a contabilidade e a legislação contábil para você fazer os seus lançamentos e fazer a sua escrituração contábil. Ok? Ali eu errei, acertei, discriminei as propriedades que ele tinha, o imóvel que ele tinha, em nome da empresa, pum, acabou, tudo resolvido. Mas no início lá eu infringi esse princípio, que refletiu hoje. Qual foi o meu erro nisso? De não seguir o princípio e de escriturar errado. Eu lancei isso errado. Eu debitei, voltando para os seus universos aí, eu debitei e acreditei errado. Na verdade, eu até debitei e acreditei certo. Eu não discriminei correto. Eu tinha que ter feito vários lançamentos, eu fiz só um só. Eu fiz só um débito e um crédito. Eu tinha que ter feito, agora eu fiz um monte. Um crédito para vários débitos, aí deu certinho. Né? Aí deu certo. Eu debitei o caixa, né, que entrou no caixa, e creditei os imóveis dele. Lançamento de várias pernas. Matou a operação, ficou certinho. No passado, eu tinha feito só caixa a capital social. Não era isso. Eu continuei o caixa, mas aí eu coloquei as propriedades como discriminando isso aí. Ok? Eu infringi o princípio da entidade, aonde fala que o capital da empresa não se confunde com o capital dos sócios. Consegue compreender os princípios?
Se tiver alguma dúvida nisso, volta lá nos princípios da contabilidade, relê isso aí. Tem aqui ó, a entidade, a prudência, a continuidade e oportunidade. Tem mais. Mas, enfim, se você infringir esse princípio, a sua escrituração vai estar errada. Ok? Podemos ir para frente? Se você infringir o princípio contábil ou a norma de contabilidade, todo o seu trabalho vai estar errado. Não adianta entregar um balanço, vai estar errado. Não adianta você entregar uma DRE que vai estar errada. Não adianta você apurar o lucro, vai estar errado. Se você não seguir os princípios e as normas contábeis. Ok? Gilmar, é a coisa mais fácil do mundo você errar uma norma dessa, no princípio. São tantos. É a coisa mais fácil do mundo. Então, não fique com vergonha disso. É muito comum o erro, porque a legislação contábil, fiscal e os princípios são tantos. Se você não tiver atenção, você dança mesmo. Tá? Não tem problema nenhum. É bom revisar. Antes de entregar um livro desse, é bom revisar se você fez correto. Mas o erro, isso não é tão mal, não. Antes de entregar, é bom revisar. Ok? Podemos ir para frente aí? Tem alguma dúvida sobre isso? Princípio da entidade, princípio da continuidade, né? Princípio da continuidade. Olha só, o que fala o princípio da continuidade? Voltando para a escrituração. Escrituração contábil, vamos falar aqui hoje. O que fala o princípio da continuidade? Fala que a empresa, ela fala que a empresa ela é contínua, né? Ela é indeterminada. E nenhuma empresa nasceu para morrer daqui 1 mês, 2 anos, 3 anos. Subentende que ela tenha uma duração indeterminada. Fala assim, basicamente, o princípio da continuidade. E aí, a Vanessa é contadora do grupo, certo? E aí, esse grupo, a Vanessa tem toda a contabilidade na mão, a Vanessa Batista sabe quanto é o lucro da empresa, a Vanessa contadora domina tudo. E a Vanessa está fazendo a escrituração contábil, que é o quê? Pegar os atos e os fatos e lançar. Chega na mão da Vanessa uma fatura de 30 bilhões, uma coisa de outro mundo. Ela sabe, a Vanessa sabe, se ela escriturar aquilo ali, ela vai impactar direto no que é o resultado da empresa, vai fazer a empresa até virar o quê? É devedora, vai submeter à falência, enfim. Então, o que fala o princípio da continuidade? A empresa tem que ter prudência, que é um outro princípio também, em lançar aquilo. E comunicar. Que documento é esse aqui? É de verdade? O valor é esse mesmo? A empresa não tem suporte para isso, a contabilidade não tem, enfim. Ter prudência e saber que a empresa vai continuar, a intenção dela é ser contínua. Então, todo lançamento contábil você tem que pensar desse jeito. Que a empresa é contínua, você tem que ter o princípio da continuidade, tem que ter prudência, tem que ter um valor original que lance, é o que norteia os princípios de contabilidade. Esses princípios vão orientar na hora que você vai lançar. O que eu quero falar com vocês é que você não pode escriturar igual louco. Tem os princípios de escriturar, ok? Podemos ir para frente aí? Augusto, Vanessa, Paulo, Wagner. A gente pode ir para frente? Entenderam sobre essa escrituração? Eu falei um pouco dela na aula passada, semana passada, dentro dos SPEDs, mas eu quis trazer de novo para vocês. Uma outra coisa que eu quero que vocês entendam, falei semana passada e falo hoje, novamente, não entre nessa moda de não escriturar, tá? Não entre nesse universo de não escriturar. Escriture. Eu sei que dá trabalho, é trabalhoso, mas escriture. O documento que o cliente enviar, tente escriturar esse documento, lançar mesmo ali as notas fiscais, faturas, pagamentos, recebimentos, despesas, escriturar para você ter documento, tá? É a nossa função. Vou partir para frente se ninguém perguntar mais. A escrituração é a técnica que registra os atos, fatos administrativos da entidade. Então, o que é que fala? Escriturar é quando você pega lá, gente, que é um monte de nota fiscal, você pega tudo aquilo e você transforma aquilo em lançamento contábil. E aí a contabilidade começa a enxergar. Enquanto aquilo é um papel na sua mesa, aquilo não tem função nenhuma para a contabilidade. Só passa a ter função a partir do momento que você lança aquilo e aquilo começa a ir para um lugar determinado dela, conforme aquilo que você está escriturando. Ok? Então, a nota fiscal de venda, entrada, uma despesa,
não serve de nada enquanto na sua gaveta, na sua mesa. Ela vai servir e a partir do momento que você escritura, ok? Então, a função do contador, além de escriturar, é orientar de como fazer aquilo seguindo os princípios contábeis, ok? Você não pode escriturar um documento, assim, pelo menos a lei fala, né? Você não pode escriturar um documento que não está em nome da empresa, não pode, é o princípio da entidade. Você só pode escriturar aquilo que está em nome da empresa, certo? Você tem que ter prudência de só escriturar documento que você tem comprovação que ele é idôneo e verídico. A gente vai falar um pouquinho sobre falsificação, tá? Eu não posso escriturar um documento que eu não tenho certeza que ele é real. Eu não posso escriturar a notinha branca e eu só posso trazer para a minha contabilidade documentos fiscais, contratos, é lógico, mas tudo aquilo que eu consigo comprovar que é de verdade. Eu não posso deixar na minha contabilidade um documento que eu não tenho lastro para saber se ele é verdade, porque eu vou estar infringindo o princípio da prudência, né? Que fala que eu tenho que ter prudência em fazer tal operação, ok? Então, a escrituração é uma técnica que vai transformar esses atos em lançamentos. E os lançamentos, vocês viram na matéria passada, com outro professor, que é simplesmente debitar que ele está. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, ok? Então, muito cuidado daquilo que está na sua mão como documento fiscal para você fazer a sua escrituração. Tanto contábil, fiscal, não importa. Tem que ter muito cuidado daquilo que está na sua mão, que você vai transformar aquilo para a sua empresa, para o seu cliente. Tá? Muito cuidado com aquilo que você vai escriturar, jogar na sua contabilidade. Uma vez escriturado, você vai assumir toda a responsabilidade. Lógico que o cliente enviou, né? Mas você trouxe para a sua contabilidade. Subentende que você checou aquilo lá. Então, muito cuidado com aquilo que você escritura. Tente sempre checar a veracidade do documento, porque uma vez escriturado, aquilo é de sua competência, ok? Então, tudo aquilo que está na sua mesa, que chega ali de documentos, é transformar em lançamentos contábeis. O lançamento tem os princípios, eu vou falar aqui um pouquinho também, tá? O outro detalhe que eu quero falar com vocês sobre escrituração também manter, sim, deixa eu ver a palavra que eu vou usar, escriturar, manter-se uma cronologia, né, desses lançamentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não teve coisa, 5, 6, manter um certo padrão de cronologia desses lançamentos, para que também, na contabilidade, enxergue isso, ok? Então, tem que ter muito cuidado com lançar. Lançamentos, por si só, é fácil. Vocês têm que ter cuidado se alguém perguntar o que você lançou. E aí você tem que explicar, porque sempre vai cair no contador. Eles vão perguntar ao contador que sabe, e você vai ter que explicar, ok? E também, porque se a pessoa que pegar o livro que você escriturou, não tenha dúvida, tá? Se tiver dúvida, eles vão te perguntar. E a dúvida, para nós contadores, custa muito caro, ok? Então, muito cuidado com o que escriturar, a forma que escritura e a veracidade daquilo que está escriturando, tá certo? Para que sua escrituração, que seria o lançamento, não saia errado. E se porventura você precisar de comprovar algo, você tem os livros bem escriturados, em bom estado, com documentação comprobatória, ok? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, vou lançar a enquete aí, eu queria que vocês respondessem para mim essa enquete. Eu acho que deve estar, deixa eu ver aqui. Se vocês devem estar vendo aí, ó. Embora eu acho que vocês não viram sobre isso. O que seria um livro social? Então, eu queria saber de vocês, não preocupe com o erro, qual desse tipo de empresa estaria obrigada a preencher ou escriturar os livros sociais? Pode responder, não corre, pensa. Qual tipo de empresa estaria obrigada a preencher esses livros sociais? Gilmar, não sei o que é livro social, vou explicar. Qual tipo de empresa estaria obrigada a escriturar os livros sociais?
Alguém falaria para nós aí? Me fala aí, gente, vamos lá. 7 alunos. Me fala qual tipo de empresa estaria obrigada a escriturar os livros sociais. Se não sabe, vou explicar, mas eu queria que vocês quebrassem a cabeça um pouco. Não queria que pesquisasse na internet, quem tem acesso à internet aí fora do telefone, para a gente ver o que está na cabecinha de vocês. Quais vão lá, gente? Quais o tipo de empresa que estaria obrigada a preencher os livros sociais? 2 alunos responderam até agora. Está empatado aí. 3 alunos, 4. Vamos lá, está faltando 3. Mais 3 alunos aí faltando. Me fala aí, qual tipo de empresa estaria obrigada a escriturar os livros sociais? Vamos lá, está empate aí. Faltam 2 alunos a responder. Qual seria as empresas que estariam obrigadas a escriturar esses livros sociais? Empresa pública, privada, associação, prefeituras, limitada, EIRELI, EPP e ME. Qual dessa aí estaria obrigada a fazer esses livros? Ó, falta só um aluno. Beleza, todo mundo respondeu. Ótimo. Eu vou encerrar por aqui. Bacana. Na verdade, gente, os livros sociais, eles estão muito ligados a associações, tá certo? A associação, ela está pautada a fazer os livros sociais, que seria o livro de ata, o livro da diretoria, o livro de registro de ações. Então, essas empresas não filantrópicas aí, associações, as imunes isentas, elas têm a prerrogativa de ter os chamados livros sociais. Até por causa da constituição dela, que é uma associação, né? Esse tipo de empresa já faz os livros sociais, tá? As demais, a gente vai ver da agora para frente, que são livros fiscais e contábeis. Já a associação, o clube, por exemplo, ela tem já o registro de ata, que é um livro social. A ata é um livro social. A lista de presença de uma associação é um livro social, né? Aquela empresa que tem ações, ela também é um livro social. Então, isso está muito ligado a empresas, aí, essas associações, o clube, a filantropia. Já as demais empresas comerciais, aí tudo é fiscal, contábil e as demonstrações contábeis, ok? Só uma perguntinha, se fora, pode escrever no chat. Uma associação, ela pode dar lucro ou não? Uma associação, é o que eu estou falando. E até de contabilidade fiscal, a associação dá lucro ou não? O Flamengo é uma associação, que é um clube de regata Flamengos, né? Ele dá lucro ou não? O Cicobi, por exemplo, todo mundo conhece, na essência. O Cicobi dá lucro ou não? O que vocês acham disso aí? Dá lucro. Dá lucro. A Vitória está por aí. A Vanessa falou. Mais alguém falaria diferente das 2 meninas falaram? Eles podem dar lucro ou não? Estão certos, mas está faltando só um quezinho. Isso está dentro da nossa matéria. Na verdade, gente, uma associação, um clube, o próprio Cicobi, que eu falei o nome dele, quando você pegar lá o balanço, Vitória, Paulo, Vanessa, Augusto, quando você pegar o balanço Cicobi, do Clube do Flamengo, da PAI, por exemplo, que são associações, e aqui eu não estou fazendo propaganda para ninguém, o do Cruzeiro vai dar um prejuízo, né? Mas você pegar, por exemplo, os outros clubes, por exemplo, associação, lá no balanço, Vitória, se der lucro, você não vai ver, você não vai ver a palavra lucro. Quem dá lucro é a empresa comercial. O clube, a associação cooperativa, ela dá o superávit, não pode falar lucro, entendeu? O lucro é destinado para nós, empresa comercial. Já essas empresas
elas não têm esse preceito do lucro, ela tem o preceito do superávit, ok? Na empresa comercial, Vitória, na sua empresa, se der lucro, o lucro é seu, da Vitória sócia. A Vitória pode botar fogo no lucro, a Vitória pode comprar um carro para ela, a Vitória pode deixar o lucro na empresa, a Vitória pode repartir com os funcionários na forma do PL, que fala participação no lucro, né? Para fazer isso. Já nessas empresas, Vitória, já no clube, deu lucro, na verdade, esse lucro tem que ser revertido para a própria associação, ou dividido com todo mundo que é sócio, entendeu? Aí é muito comum quem tem conta no Sicoob, no final do ano, ganhar um dinheirinho, porque deu lucro e dividiu para todo mundo. Então, igual o Sicoob, por exemplo, que é uma associação, usar o exemplo deles, deu lucro. Deu lucro, não. Deu superávit. Ele tem dois caminhos com aquilo. Ou ele se reparte aquilo com todo mundo, ou ele inverte, faz outra agência, sei lá, e tal. Mas ele não pode ficar para ele assim, igual eu posso ficar com o meu lucro da empresa comercial. Então, só essa divisão que eu quero que vocês entendam. Ô, Gilmar, é super, o que é como se superávit que fala. Entendeu? Então, não pode. Essa tipo de empresa pode dar lucro, ela deve dar lucro, mas o lucro dela tem um outro nome e tem uma outra função que é diferente da empresa comercial, que vocês vão ver também quando estiver fazendo a escrituração dessa empresa, vocês vão ver que o nome vai mudar muito de tipo de empresa. Né? A empresa, por exemplo, ela tem compra de mercadoria, a outra, né, compra e venda de produto, a empresa, por exemplo, tem estoque, a outra não tem estoque, é tudo escrituração. Vocês vão ver empresa que tem, dentro do plano de conta, que é a escrituração, vocês devem ter visto o plano de conta. Eles vão ver lá, por exemplo, produto acabado. Eles vão ver cada empresa, dependendo do que ela faz e da natureza jurídica dela, gente, ela vai ter uma terminologia para usar no lançamento. Olha só, por isso que eu até coloquei aqui, ó, o lançamento, que é isso aí. Eu não quis nem colocar os nomes, porque cada empresa, conforme o tipo de atividade que ela tem, vai ter nomes para isso aí. Né? Por exemplo, tem empresa, eu coloquei caixa, mas poucas empresas hoje, Vitória, trabalham com caixa. Todas as empresas trabalham com o quê? Com banco. Então, quase não vai ter dinheiro em caixa. Até onde? Em banco. Então, essa terminologia do nome das contas que você vai escriturar vai depender muito do porte, do tamanho e da atividade da empresa. Eu aqui arriscaria em falar para vocês, falar assim, besteira, porque cada empresa tem o seu tipo de nomenclatura de conta para fazer o lançamento contábil. Eles vão seguir, Vitória, o mesmo princípio, mas a terminologia da conta é particular de cada empresa e de cada operação. Então, até isso, vocês vão ter que ter cuidado quando for lançar alguma coisa, porque isso vai mudar de empresa para empresa. Por exemplo, você vai pegar, olha que loucura, Vitória. Você vai pegar uma empresa, por exemplo, você vai pegar uma empresa que... Você vai pegar uma empresa, por exemplo, vai pegar... Olha, interessante. Você vai pegar, por exemplo, a empresa, qualquer empresa. Vamos pensar... Vou usar um exemplo... Faculdade Futuro. A Faculdade Futuro. Vai estar lá a estrutura dela, ativo, passivo, e você vai ver lá no ativo, lá no imobilizado, o quê? Veículo. Consegue compreender? Vai ver Faculdade Futura, ativo, passivo. Lá no passivo, lá no ativo, no imobilizado, que é o patrimônio, vai ver lá veículo, o tanto de carro que tem o nome dela, correto? Os veículos da Faculdade Futuro vão estar onde? Lá no imobilizado. Foi escriturado, lançado lá no imobilizado, ok? O contador pegou a nota, debitou e creditou, mas colocou o veículo no lugar certo dele, que seria imobilizado. Se você pegar uma empresa que vende carro, Vitória, esses carros vão estar onde? Mais lá em cima no estoque, porque o carro é para revenda. O carro que ela tem é mercadoria, não vai estar no estoque. Lógico que a empresa que vende carro pode ter carro dela próprio, que vai estar no imobilizado. Mas grande parte dos carros da empresa que vende carro vai estar onde? Lá no ativo, mas lá no alto, no ativo, nos estoques. Ok? Então, essa terminologia e esses detalhes, eu não quis colocar para vocês aqui do lançamento, que vai depender muito da empresa que está fazendo essa operação. Consegue compreender? Quando você pega, Vitória, por exemplo, a empresa que
explora, por exemplo, café, você vai ver lá, ativo, mobilizado, um monte de lavoura, que é o patrimônio dela. Então, cada empresa vai ter a sua particularidade na hora de fazer o lançamento. E aí basta o contador entender e lançar isso correto no lugar certo, entendendo que a empresa que vende carro, o carro que ela compra é mercadoria, não é bem imobilizado. A não ser que ela compre um carro para uso próprio dela, e aí se esse carro vai estar onde? Lá embaixo, no ativo imobilizado. Agora, se ela compra carro para revenda, vai estar lá, ó, estoque de carro próprio, estoque de carro consignado, estoque de carro terceiro, não imobilizado, mas sim no estoque dela. Conseguiu compreender isso aí, Vitória? Sim. Ok? Então, como é que eu sei disso? Só me fala, Vitória, já que você falou, vocês viram o seu plano de contas em aulas passadas? O plano de contas, no caso, é aquele que fala cada conta do ativo, em que ordem as contas vai entrar, não é isso? Isso aí, isso aí. E aí você vai ter seu plano de conta que vai retratar isso. Você vai criar quantas contas que você quiser para que a sua escrituração saia correta. Ok? E esse plano de conta, ele é pessoal e particular de cada empresa, ok? As contas com maior liquidez vão estar no alto e assim sucessivamente, ok? Então, a base disso tudo é o plano de contas. E aqui eu não quis colocar para vocês, para não confundir muito a cabeça de vocês, até porque eu não estou falando disso de plano de conta. E aí o lançamento, Vitória, lógico que não é assim que eu coloquei, são débito e crédito. Ele tem o nome da conta, ele tem o código da conta, o histórico, não é isso? Compra de mercadorias, sob nota fiscal tal, do fornecedor tal, né? Ele tem o histórico. Então, esse lançamento ele é feito de critérios. O nome da conta, o código da conta, o código reduzido ou o código sintético dele. A terminologia da conta, que você pode alterar para ficar mais fácil para você tratar com elas, mas o que importa é você entender a operação e classificar isso correto, não classificar fora da ordem. Como é que eu sei disso? Entendendo aquilo que chegou para mim e a operação desse cliente que eu tenho. Porque eu posso lançar errado mesmo. E esse erro pode ser, Vitória, a gente vai ver daqui um pouquinho, acho que é o próximo slide, esse erro, ele pode ser um erro natural, como eu errei o balanço, que eu falei com vocês há um pouquinho no início da aula, eu errei porque eu não coloquei a nomenclatura correta das contas, mas acertei, todo mundo percebeu que foi um erro natural, mas como também, Vitória, você pode errar intencional, e aí a falsificação, que a gente vai falar daqui um pouquinho. Então, muito cuidado na hora de escriturar, para não ficar errado e você ser questionado se foi um erro ou se você tentou manipular os números contábeis ao seu o quê? Favor. É comum isso também, tá? A manipulação de documentos fiscais, a manipulação de livros para ter um determinado valor a seu favor, ok? Só frisando que aqui está o modelo do lançamento. Lógico que ele não é assim tão simples que eu coloquei aí, só. Não, ele tem, vocês viram. É da forma que vocês viram com o professor. Com data, nome, chave, porque isso tudo vai lá. Esses lançamentos, Vitória, vai para o livro de entrada, saída, ele vai para livro de inventário, apuração de CMS, apuração de estoque, ele vai para DFC, ele vai para DRE, ele vai para vários, vai para o LALU, vai para o inventário, vai para apuração, vai para o livro de SS, enfim. Aquele lançamento que você faz, Vitória, ele vai para todo o ramo, todo lado. Lógico que isso tudo hoje é automatizado, ok? Você não tem que fazer esse um livro, não. Você faz um só e aquilo automaticamente vai para todos os lugares onde que tem que ir para o livro obrigatório. A gente vai falar aqui um pouquinho, mas você tem que dominar isso tudo para entender para onde foi isso aí, se está no lugar certo, se lá no seu estoque está um estoque, está uma conta do ativo permanente, enfim, você tem que entender isso aí, ok? É fácil do ponto de vista que isso tudo hoje ele é digitalizado e eletrônico e automatizado, mas é difícil que você tem que entender para onde foi isso aí. E aí, muitas vezes, Vitória, seu balanço não fecha nem se você dobrar o joelho 60 vezes, porque a conta está errada lá na origem. Essa conta não tinha que estar lá, por exemplo,
no ativo, aí, enfim, gerou transtorno, seu balanço ficou furado, ok? É muito comum também, da forma que você escriturou as suas notas fiscais, quando o cliente pede, junto do balanço patrimonial dele, que ele te pede, vocês já estudaram também, ele te pede os índices de liquidez corrente, seca, já viram sobre isso aí? Viram, né? Índice de liquidez corrente, índice de liquidez seca, grau de endividamento, já estudaram sobre isso? Sim, a gente estudou isso semestre passado com o Paulo. Então, Vitória, se você não fizer o lançamento corretinho lá, o grau de liquidez, os seus índices vai estar errado. Você vai estar passando para o seu cliente o número errado, porque você colocou a conta do ativo circulante, que era ativo não circulante, vai dar o índice errado, vai ficar tudo errado. Então, tudo parte, Vitória, desses lançamentos aí, ok? Que vai ter reflexo aonde? Lá nas demonstrações contábeis dos índices, ok? Então, daí a importância de fazer isso. Antes, gente, da contabilidade ser assim, o escritório contratar a pessoa só para fazer lançamento contábil. A pessoa ficava ali só pegando a nota, debitando, acreditando, que era muito documento. Hoje ficou mais fácil, mas tem que ter importância. O outro detalhe que eu dou para vocês de empregabilidade. O mercado para quem faz lançamento contábil está carente. Poucas pessoas sabem fazer lançamento contábeis. Debitar e acreditar. Ele é muito fácil quando nós estamos falando aqui numa conta certinha. Mas quando você pega lá uma duplicata que teve juro, que teve... Enfim, aí você fica um nó na cabeça. Então está aí uma questão de vocês, de especialista em lançamento, saber debitar, acreditar, entender de plano de conta, entender de grau de liquidez de conta para fazer lançamento correto. Isso é uma lacuna, tá? Tem muito poucas pessoas mexendo com isso, tá? Com lançamento, isso ficou meio morto. Embora é obrigatório, ele está meio sumido. Então, tá aí uma dica. Quem gostar de fazer isso, se identificar com isso e começar a aprimorar nisso é interessante. O mercado tá carente de pessoas que sabem entender disso. Como é que, por exemplo, como é que eu... é tão fácil. É fácil na prática, mas vai fazer. Como é que eu faço o lançamento da compra de um carro? Eu dei metade à vista, metade foi no cheque, o outro foi um prazo, o outro, a parte do dinheiro que eu tinha da aplicação que estava resgatado. Como é que você lança isso tudo aí? Tem que entender de lançamento. Tá? Como é que eu lanço, por exemplo, o retorno da mercadoria que veio para conserto, e essa mercadoria no meio do caminho ela foi danificada? Eu tenho que lançar correto. Então, o lançamento contábil é a alma da contabilidade. Tá? Quem dominar isso, a empregabilidade é interessante, ok? Depois pesquise lá os lançamentos contábeis, as formas dele, as 4 formas que tem de lançar, mas é interessante. Quem domina isso tem emprego garantido, ok? Embora isso tudo é eletrônico hoje, mas tem que lançar, tá? O programa está lá. Se eu não colocar o débito certo, correto, não dá nada certo. E o que muito acontece é ficar errado, ok? Posso seguir adiante? Entenderam aqui do lançamento, gente? Esse lançamento que eu coloquei para vocês é simples, é o mesmo que a professora falou na aula, mais detalhado. Então, vocês vão seguir assim aquilo que ela passou, né? Não é que eu não estou querendo passar, mas eu queria que deixar a visão que ela teve, porque eu não queria contaminar vocês com outras visões daquilo que eu não passei, ok? Não tem muito segredo, a questão é histórica. Ok? Então, vamos para frente de novo aí. Inclusive, aproveitando para falar para vocês da matéria, eu coloquei no grupo lá hoje um post que vai ter um curso. Não tem nada a ver com a faculdade, não sei se está certificado, não é obrigatório, mas vou falar o que é aquilo. Aquele curso que vai ter, aquele treinamento que vai ter, está muito ligado ao que eu vou falar agora para frente, que seriam os lançamentos e a integração. Porque, você pensa comigo, se eu lançar esse manual não dá certo, é muitos, eu tenho que integrar o meu programa com deles. Então, aquele curso vai falar muito disso, de como fazer isso, a consequência disso. Se você tiver condição de fazer, o horário de fazer, façam, que é interessante. Aquele software de contabilidade que está ali, que vai dar aquele treinamento, é o melhor software que tem contabilidade do Brasil hoje.
Então, se você começar a entender esse software ele é garantido de empregabilidade. Aquele software é o melhor que tem no Brasil hoje. Meu escritório tem, e aqui em Monsul quase uns 20 escritórios tem. Ele é prático, enfim, o programa é interessante. Então, eu indico vocês fazerem esse treinamento. Quem puder fazer, não for atrapalhar na aula, não for atrapalhar na matéria, nada, não é obrigatório, não está ligado com a matéria, mas quanto mais, está ligado sim com a matéria, de verdade, a prática de contabilidade, mas não cai na prova nem nada. Quanto mais eu entendo que vocês começarem a familiarizar com esses termos e viver nesse termo, mais fácil vocês vão aprender e mais rápido vocês vão ficar inseridos no mercado de trabalho. Porque se você fazer uma entrevista de emprego com o empresário contábil, e conversa vai, conversa vem, e algum assunto que você tocar, você vai dominar porque você fez esse curso e você vai trazer. Aí o cara falando, realmente, essa menina sabe. Né? Então, eu faria esse curso, ok? Quem puder fazer, é lógico. Está lá no grupo, está um link, eu acho que é 16, se eu não me engano. Faça, interessante. Quem puder fazer. Eu vou tentar fazer também, porque por conta do meu programa, que é aquele, tá? Então, nesse sentido. Hoje mesmo está tendo um agora. Começa 8h30. Se der tempo, eu vou sair daqui e vou fazer esse curso. Mas, como eu não quero embolar as duas coisas, eu vou fazer esse do dia 16. Então, fica a dica. Eu faria, quem pode fazer. Vocês vão começar a ambientalizar com aquilo e familiarizar com aquilo. É interessante. Para empregabilidade, entender que essa contabilidade. Que eu sei que, na verdade, para vocês, enquanto vocês não entrarem na contabilidade, vocês vão ver quão simples é, porque dá muita ansiedade, eu quero ver o que é isso, entrar e tal. Eu sei como é que é isso, eu já passei por isso também, e converso com muitos alunos, né? Mas o que vai te dar sustentação, Vitória, para entrar no escritório, são essas coisas que vocês começam a entender, tá? E vocês vão ver que não é diferente, não é muito diferente. É só o ritmo que é outro, ok? Então eu faria, ok? Então fica a dica aí do curso que está lá. Seguindo então a nossa matéria, a matéria vai falar um pouco sobre os lançamentos, os livros, os tão abençoados livros que eu sou obrigado a fazer. Antes de falar, gente, de ser obrigado ou não, a gente vai ver, tem alguns livros que eu faria. O que eu quero falar com vocês já, eu faria. Porque talvez é melhor pecar por excesso do que o que falte. Eu faria tudo quanto é livro que tivesse fazer. Por mais que a minha empresa fosse o MEI. Tá? Eu só tenho o MEI. Não tem. Faz diário, balanço, DRE, entrada, saída, faz tudo com isso dele. Caixa, inventário, apuração de ISS, eu faria tudo, embora a lei vai dando assim, certas limitações para as empresas. Mas eu faria. Sabe por que eu faria? Eu faria por dois aspectos. Porque você tem que fazer, porque está ligado à profissão. E um detalhe bem prático que eu vou falar com vocês aqui. Talvez ninguém falasse com vocês. Né? Ninguém vai falar, mas eu vou falar. Sabe o que acontece? O cliente só vai valorizar o que você faz se você pedir papel para ele fazer aquilo. Se você só faz a contabilidade meramente e acha que está tendo vantagem para não fazer o resto, o cliente nunca vai te chegar com a questão de valorização. Tá? O cliente só vai pensar na Vitória como uma contadora realmente e respeitar a Vitória a partir do momento que a Vitória pedir, eu quero seu extrato bancário, eu quero sua despesa, eu quero que você comprou, eu quero que você pagou, eu quero tudo para mim escriturar, ok? Então, tem dois aspectos, e o principal é a lei, se você não escriturar, você vai sofrer a penalidade da lei, mas o mais interessante vai ser a visão que o seu cliente vai ter de você como profissional. Vai pensar, opa, a Vitória é diferente. Mas eu estava lá no outro contador que não pedia nada, feio. Eu trabalho assim. Eu preciso de documento para me lançar. Mas a lei fala que tem que fazer. Eu trabalho assim. Se você quiser, eu faço assim. Porque é o cliente, Vitória. Vanessa, Augusto, deixa eu ver mais quem está aí. Vanessa, Augusto, Franciele, Ronaldo, tá o Paulo, está aí também a Vitória, a Kelly, a turma toda aí que está vendo essa aula hoje, nossa última aula praticamente, o cliente só vai valorizar vocês quanto profissional de contabilidade a partir do momento que você passar a pedir documentação do cliente, ok?
Lógico que vai ter um desconforto muito grande entre você e o seu cliente. Quando você pedir, por exemplo, um documento de banco para ele, vai te pedir, né? Eu queria um extrato todo mês, você mandar para mim o extrato mensal da sua empresa. Lógico que vai ter um desconforto muito grande, mas você só vai conseguir fazer o seu trabalho de contabilidade se você tiver isso em mãos. E fica impossível e inviável fazer contabilidade sem documento na mão. Então é isso aí. Compreenderam a dica, Vitória? Tem a lei que fala que você tem que escriturar. Mas você pode também não fazer. De repente você não quer fazer, a consequência é sua. Mas eu faria. Por quê? Vai dar um respaldo para mim, enquanto profissional, se tiver erro, e eu vou ser muito mais valorizado quanto profissional de contabilidade. É o que eu quero falar com vocês nessa noite, até esse ponto da aula, sobre valorização. Peçam para ser valorizado. Se você não pedir, ninguém vai enxergar você como um profissional de contabilidade que vai trazer resultado para sua empresa. Ok? Então, peça. Professor Gilmar, eu estou começando agora meu escritório, pequenininho, eu só tenho MEI, mas a minha empregada doméstica aqui, mas o botequim do meu primo, não tem problema, é assim que você começa. Porque tem até um ditado, pau que nasce torto nunca se direita. Então, a forma de você fazer certo é no início. Então, peça tudo ao seu cliente, ó, eu quero extrato bancário, eu não quero documento que não seja documento que está em nome da empresa, eu não quero documento Recibim, eu só quero nota fiscal, cupom fiscal, enfim, é isso que eu preciso. Se você começar assim e disciplinar seu cliente, Vitória, quando ele ficar grande, é mamão com açúcar. Agora, Vitória, se você não começar assim no início, esse cara vai ficar a vida inteira te dando trabalho e você vai ficar a vida inteira acertando o balanço dele, ajustando, porque nada fecha, nada bate. Aí você vai ficar de cabeça branca com 3 anos de profissão, você vai ficar uma velha coroca, tanto problema na sua cabeça. Ok? Então, peçam, escriturem os livros. Não seguir a lei. Não, seguir a lei tem que seguir, é lógico. Mas não faça a limitação da lei. Eu faço isso todo mundo. Embora a gente vai ver que e você já viu também, que alguns tipos de empresa, elas têm limitações conforme a escrituração. Mas eu não faria isso. Eu escrituraria isso tudo. Até porque vocês estão começando numa era que é mais fácil. Conseguiram compreender isso aí? É o laboratório que tem. Outro detalhe também, dentro dessa escrituração, Vitória e a turma toda, quanto à empresa, lucro real, presumido, simples nacional e o MEI. Por exemplo, existe logo hoje, eu falei com vocês algumas aulas para trás, que está na moda muito lucro real. Todo mundo quer ser tributado pelo lucro real, por causa do benefício fiscal, que nós vimos, tudo tranquilo. Aí você fala com o cliente, você quer ser lucro presumido ou lucro real? Eu não quero ser lucro real. Mas você me manda documento todo mês? Então, como é que você vai tentar implantar um lucro real na pessoa que, assim, ele nunca te correspondeu do ponto de vista de documento? Estou falando de honorário, não. Do ponto de vista de documento. Mas se você começar certo, Vitória, automaticamente esse cliente vai estar fazendo certo e é um passo de fazer o lucro real dele. Que o lucro real, lógico, tem as suas particularidades, mas nada mais e nada menos turma, do que escriturar tudo certinho. Se você escriturou tudo certo e automático, já está certo o lucro real, ok? Então, se eu não escrituro, o lucro real, para mim, chega a ser um bicho de cabeça. Uma coisa de outro mundo. Mas a partir do escrituro, mesmo que seja uma empresa do Simples Nacional, ela está assim, essa empresa está... Se você tem empresa, lucro Simples Nacional, e você escritura diária, razão, caixa, faz tudo dela, essa empresa está num pé, assim, muito fácil para virar para lucro real. Porque ela está fazendo o quê? Tudo certo. Lógico que vai ficar a critério do empresário. Mas o fato dela escriturar tudo já dá para ela qualificação e direito de ser lucro real. Basta o cliente fazer a opção, ok? Então, conseguiram compreender que, basicamente, e já até falei a resto da matéria, basicamente, a diferença do lucro real, do lucro presumido, do Simples Nacional, do MEI, é o quê? É a quantidade de documento, a quantidade de livro que você escritura, certo? Mas o princípio é o mesmo.
o lucro real tem mais livros. O MEI tem bem menos. O MEI só fala que tem que fazer o livro caixa. Né? A legislação fala que quem é MEI tem que fazer o livro caixa. Mas se eu já fiz o caixa para fazer um balanço, um diário, é só fazer isso aqui. Ó. Então, é muito fácil, a partir do momento que eu faço o caixa. E vocês vão ver, gente, qualquer pesquisa que você fazer no Sebrae aí, esse site mais confiável, vocês vão ver que a quantidade de empresas que não faz o livro caixa é grande. Porque, na verdade, tem que fazer o caixa. Ok? A base de tudo é o caixa. Eles vão, qualquer site que vocês fizer pesquisa vão apontar que grande parte das empresas não escritura o livro caixa, que é a base da contabilidade. Ok? E se você escriturar o livro caixa, que é a base de tudo, os demais livros já são preenchidos automaticamente, se você tiver um programa de contabilidade para isso. Ok? Se você tiver um programa de contabilidade, o caixa é o início de tudo. Dali que sai tudo. Oi. Esse livro caixa seria aquele Ai, gente, a demonstração do fluxo de caixa? Não, ali, aquele da demonstração seria a DFC, que seria projetar o caixa para frente, saber daqui 2 meses se você vai ter dinheiro ou não. Esse caixa, estou falando, Vitória, é um livro que vai estar lá. Um livro que vai estar mesmo assim. Hoje é dia 9, né? 9. Recebi R$20 de honorário. Recebi mais tal. Paguei, final do meu caixa. X reais. É tipo um extrato do que você fez, né? Aí Tipo do lançamento do diário, o razão mais especificado, só o que entrou, o que saiu do caixa. Isso, mas tudo vai partir dele, porque quando você compra mercadoria, não vai estar no caixa? Sim. O livro de entrada. Se você vender mercadoria, não vai estar no caixa? Livro de saída. Então, tudo parte do caixa. Para quem faz um caixa eletrônico, gente. Lógico, se faz um caixa manual, você tem que fazer depois outros livros. Mas pensando na contabilidade do escritório, o cliente grande, quando ele faz o caixa, automaticamente isso vai para onde? Para o diário, para o razão, balanço, isso vai sendo alimentado, ok? Mas esse caixa que eu estou falando, Vitória, esse mesmo que você falou, aquele livro, que ele pode ser uma folha de Excel, tem muitas pessoas que fazem Excel, e manda para a contabilidade, né, o caixa. Você pode ter um programa que faz o caixa, você pode ter o programa da contabilidade lá no escritório para juntar os dois, não importa, mas a parte de tudo é o caixa, né? Para saber aquilo que você tem no final do dia. E o detalhe, o caixa nunca pode ter dinheiro devendo. Eu só posso pagar aquilo, Vitória, que está no caixa. Eu só posso pagar pelo caixa aquilo que eu tenho dinheiro, certo? Se hoje eu fecho meu caixa aqui, Vitória, hoje o caixa ele sobrou, né? Ele sobrou R$1.000, eu vou iniciar amanhã com R$1.000, certo? Mas se amanhã pela manhã aparecer uma conta de 1.500, eu não posso pagar, posso? Porque eu não tenho dinheiro para isso. Eu tenho um dinheiro que estava escondido aqui, nem poderia falar isso na aula, né? Não, é o caixa 2. Não pode, nem pode nem falar isso na aula, correto? Então, o caixa, eu só posso dar saída naquilo que eu tenho o dinheiro. E da mesma forma, eu só posso entrar no meu caixa, Vitória, com documento em nome da empresa. É por isso que os caixas não fecham. É porque a pessoa paga no caixa documento que não é da empresa, é pessoal. E ele usa o outro caixa para dar suporte. Aí fica tudo errado. Não pode. Então tem que ter critério. Vitória, essas grandes empresas, Vitória, as grandes empresas que tem, que nenhuma empresa nasceu grande. Elas foram... Eu não posso falar nome, mas teve uma. Depois que a gente vai ter um momento presencial, que eu vou poder falar isso com vocês, que não vai ter tanto problema, que hoje é aula gravada. Mas tem empresa, Vitória, aqui em Mansul, que eu participei dela na época, que elas são muito grandes hoje, mas foram pequenas, foram crescendo, que chegou um ponto, Vitória, da contabilidade tomar a si mesmo, do empresário, o cheque da empresa, que o empresário ele andava com o talão de cheque da empresa, e vinha nota de tudo quanto é tipo, dá cheque, né? Mas um monte de cheque pessoal. Aí foi tão, cara, você não pode mais, a sua empresa não suporta mais ter tanta despesa, não dá mais.
E aí fizemos uma manobra contábil, ele não ficou com cheque mais, criamos uma estrutura para ele gastar isso de outra forma, mas não com o cheque da empresa, correto? Porque não tinha como o caixa pagar, por exemplo, vamos lá, você sabe negócio de namorados. Pensa comigo, Vitória, você é contador da Petrobras, chega lá, flores para namorado do presidente, não dá, você não tem a contabilidade, não tem as contas para comportar isso, ok? O caixa não comporta isso. Então, como é que eu entendo isso? Eu entendo isso seguindo os princípios de contabilidade, entendendo tudo que parte do caixa, ok? Então, esse caixa tem que fechar. Da mesma forma, gente, que tem um livro chamado livro de conta corrente, que é o livro que controla o banco. O que você tem no banco lá hoje, Vitória, tem que ser retratado desse livro que você tem, ok? Então, existe o caixa, que é para documento, que é para dinheiro que entra, e existe um livro de conta corrente, que é para controlar o quê? O que entra e sai do banco. Ok? Esses livros, Vitória, têm que bater. Hoje, se eu abrir meu caixa, tem R$1.000. Opa, eu conto lá mesmo no cofre, tem R$1.000. Opa, abri o banco aqui agora. No meu livro de conta corrente tem 5.000. No banco também tem 5.000. E aí, vida que segue. E fechar. Isso tem que fechar. Porque se não fecha, vai só dando errado. E lá, dia 31 de dezembro, a bomba está no colo do contador. Porque ficou errado. Conseguiram compreender? Então, tudo parte desse caixa. O MEI tem que fazer caixa. O produtor rural tem que fazer caixa, a pessoa física tem que fazer um caixa, todas as empresas, em geral, têm que fazer o caixa. Algumas com mais propriedade, mas não importa, a base é o caixa. Se você tem um caixa, você tem todos os outros documentos fiscais e vai dar suporte para o outro livro. Agora, como é que você vai controlar a empresa do ponto de vista da contabilidade? Como é que você vai controlar a empresa se você não tem o caixa da empresa? Se o cara não te manda o caixa, Vitória. Entendeu? Você não sabe o cara comprou, então o que vocês têm que colocar na cabeça do cliente é a importância dele fazer esse caixa e te mandar. Ele pode comprar um programa para fazer isso, ele pode criar uma planilha Excel, não importa como, você tem que ter para você lançar. Se você não tem, você não lança, aí não dá certo. Conseguiu compreender? Agora falando, você falou, Vitória, que seria a DFC, que seria a demonstração do fluxo de caixa. Como é que eu vou projetar o meu caixa para daqui 2 meses, que é a função dessa DFC, que é projetar, se eu não tenho nada lançado? Como é que eu vou saber se daqui 2 meses eu não vou ter o dinheiro, porque eu lancei todas as minhas despesas e receita? Como é que eu vou ter esse número se eu não tenho meu caixa lançado? Consegue compreender? Não tem como. Não tem como. Então, nada adianta falar com vocês. Eu vou falar muito pouco do livro que é obrigatório. Lógico, eu venho falando aqui, né? Mas nada vai adiantar, Vitória, se você não escritura. E os contadores, assim, me desculpe quem está ouvindo isso, nós temos assim, uma tendência muito grande de não escriturar. Sabe? Não sei se está na gente, não sei. Mas a gente tem uma tendência muito grande a não escriturar. Mas eu venho falando com vocês, perde isso, escritura. Tá? Nem que seja um mêsinho, pequenininho, ele te manda lá 3 notas por mês, não importa. Escritura que ele vendeu, escritura que ele comprou, o aluguel que ele pagou, direitinho, honorário que te paga, bonitinho, gera um balancinho para ele pequenininho, olha que bonitinho. E daí você vai aprendendo, vai sendo valorizado. Na hora que você tiver um escritório médio porte, todo mundo que entrar ali já é desse ritmo, você não vai ter dificuldade para o final. Mas se você não iniciar a fazer isso, você vai fazer e aí você vai ter dor de cabeça, ok? Então façam. Razão, diário, façam tudo. Vai te dar mais valor, mais segurança. E aí, até para acabar esse tópico de hoje, vai acabar com aquela mística, Vitória. O cliente ligar e falar assim, ô Gilmar, eu quero dar falência à minha empresa, rapaz. A minha empresa faliu. Estou falido. Eu quero conversar com você aí que eu estou falido. Mas beleza, cara, vem sim, vai conversar. Mas você está falando por quê? Eu estou falido. Mas deixa eu explicar. A falência é o negócio que eu estou falando, cara, é um processo. Me fala qual o documento que nós temos, o que eu tenho para te mostrar que você está falido. Né? Porque isso tem que aparecer da forma de um prejuízo, não tem, Vitória? Do balanço. Isso tem que ser retratado num caixa que faltou dinheiro, né? Mas cadê isso? Então, você tá com má gestão financeira da sua empresa, que fez você chegar na situação. Mas a falência contábil você não tem, porque você não mandou nada para mim.
É verdade. Então, até nisso, você vai evitar essas falácias, porque todo mundo fala que faliu. Mas cadê o documento falando? Porque a empresa que faliu, ela tem um prejuízo esse ano, prejuízo ano que vem, e aí ela faliu, concorda? Os livros vão falar essa história. Mas não adianta o empresário falar se você não tem documento na mão, não tem nada, então você não faliu. Você está com a má gestão da sua empresa lá, aí eu entendo, o gerencial da sua empresa está mal feito e você está numa situação complicada. Mas a falência não tem, porque você não tem documento fiscal, você não tem livro que aponte isso, ok? Interessante. Então, por isso que é bom escriturar. Eu, quando eu tinha o meu escritório, só o meu, hoje eu não tenho meu, eu tenho sócio, né? Mas quando tinha o meu, eu tinha um programa de contabilidade do tamanho que eu aguentava pagar, certo? Eu fazia bacaninha dessa turma. Sabe? Eu fazia. Ficava bonitinho. Os pequenininhos, os grandes, eu fazia bacaninha. Dava um trabalho doido. Né? Doido. Mas eu fazia, porque é legal fazer. Eu tinha um programa, lançava direitinho, debitava. Hoje eu tenho no escritório lá que até é um programa melhor, porque lá nós somos 3 sócios. Mas, enfim, quando eu tinha só o meu escritório, eu fazia. Tinha um programa de médio porte que me atendia, eu escriturava bacaninho, o livro, deixava lá, era legal, fazia. E agora que eu tenho o meu escritório, tem funcionário diferente. Aí eu faço mais coisas, mas eu faria, ok? E aí, basicamente, toda empresa tem que fazer essa escrituração. Lógico que as empresas do lucro real é mais criteriosa nisso, porque eu tenho que fechar um balanço, né? Aprendemos que a empresa do Simples Nacional, eu não tenho que fechar balanço para apurar imposto. A do lucro real, sim. Então, todo mundo que é contador da empresa do lucro real tem que escriturar tudo. Por quê? Eu só consigo apurar um lucro da empresa do lucro real com as demonstrações fechadas. Para isso, eu tenho que escriturar. Eu não posso inventar um lucro. Já, se eu não tenho a escrituração toda em dia, e o cliente não me manda também, ou eu não quero fazer, eu tenho que ser Simples Nacional ou lucro presumido. Certo? Se eu sou lucro real, eu tenho que fazer tudo. E amanhã eu convido vocês, quem quiser no meu escritório amanhã vai começar uma guerra lá, porque todo mês é isso. Amanhã é dia 10, eu vou começar a fechar o lucro real da empresa. Amanhã é briga o dia inteiro. Eu ia fazer hoje, mas como hoje deu aula e eu não quero encher minha cabeça, amanhã é dia, eu brigo amanhã de 7h30 até lá para as 8 horas da noite, conciliando banco, com tudo quanto é trem, para fechar o lucro real da empresa, que é tributado pelo lucro real. Então, quem quiser no escritório amanhã está convidado. Vai sofrer comigo lá. Sofrer no bom sentido. Porque, como é lucro real, eu preciso de conta a pagar, conta CB, nota fiscal cancelada, devolvida, compra, frete, CST, tudo, nota, estoque foi estragado, tudo, banco, duplicata, contrato, aluguel, funcionário que está de licença maternidade, o que o cara doou, cesta básica que ele deu, ele tem que mandar tudo para mim, porque amanhã começa. Uma coisa que ele mandar, eu não consigo fechar. Então, já até mandou para mim tudo, eles mandam por e-mail tudo certinho. Mas amanhã eu dia juntar tudo isso, transformar e jogar no balanço, para ver se deu lucro ou não. Uma coisa que ele faltar, para mim não dá para fechar o lucro real. Aí ele vai ter prejuízo. E não quer dizer ficar errado, ok? Então, o lucro real, para fechar essa contabilidade, para fazer a escrituração, porque o lucro real ele trabalha com lucro, eu tenho que ter essa complicação toda. Impossível, inviável fazer lucro real se você não tem documentos fiscais. Não tem balanço, não tem nota, não tem nada. Então, nesse sentido, ok? Mas nada impede, Vitória, de você ser um Simples Nacional e fazer também. Controlar o banco do seu cliente, controlar o conta pagar, o conta receber, pegar o que tem de imobilizado e lançar no seu patrimônio, certo? Duplicata dele e fazer um trabalho bacana. Nada impede. Nada impede de você ser um MEI também e fazer tudo isso aí. Então, a escrituração, lógico que o lucro real ela é maior, mas nada impede de fazer uma empresa de médio porte também, ok? Porque o trabalho basicamente é o mesmo. E o trato do cliente com você é diferenciado. E eu vou falar assim, é tão valorizante para a gente, quanto profissional, o trato que você tem com esse cliente que te manda tudo, do trato com o cliente que não te manda nada. Esse cliente manda tudo, Vitória. É bonito de falar, eu te falar isso com uma propriedade. É tão bonito. O cara está lá na operação dele. Gilmar, eu estou te ligando. Eu estou pensando aqui em comprar um outro imóvel. O que você acha? Daí você discute com o cara um outro nível. Não, eu estou vendo aqui que tem suporte, traz ele mobilizado. Você discute, porque o cara já entende a função do contador
desse contexto. Esse cara já sabe a importância desse contador no contexto, né? Ele vai comprar uma mercadoria, ele fala, Gilmar, estou comprando a mercadoria, rapaz, o cara estão perguntando, o que você acha disso, tal, você discute com o cara, né? Ô Gilmar, estou pegando empréstimo no banco, esse dinheiro vai cair aqui na liquidez, o que você acha? Então é diferente o trato disso, porque o cara já tem essa noção. Ele é um cliente médio, grande porte, mas os pequenos não pensam assim. A não ser que você passe a pedir, ok? E aí eu falei da falsificação. Aí eu faço uma pergunta para vocês, enquanto eu tomo água aqui. É fácil falsificar isso? O que vocês já viram sobre... O que vocês já viram sobre falsificação de escrituração? Já viram alguma coisa? Na internet, televisão? O que vocês pensam disso? Sobre falsificação? Para mim falar um pouquinho, descansar um pouco aqui. O que vocês já viram falar sobre falsificação? Já viram alguma coisa? Então, a falsificação, gente, quando você tenta ludibriar ou manipular os números ali ao seu favor, com o intuito de reduzir ou eliminar imposto, ok? Ou você pode, quer dizer, você pode não, quem faz isso, você consome com nota, enfim, você vai tentar de uma forma ou de outra trazer aquele número que deu ali no final, Vitória, para o seu favor. É a falsificação. Você pode tirar documento, falsificar, enfim, não sei como. Mas a falsificação da escrituração seria assim. Existe a lei que determina isso, o cara vai preso, né, o critério de prisão, o contador pode ser não, ele vai ser sancionado, vai ter sanção do Conselho de Contabilidade, ele pode ser até preso. Aqui em Monsul teve um caso de um contador que foi preso basicamente por isso aí. Foi preso 2 vezes. Ele ludibriou isso aí, vieram os homens, pegaram ele. Um amigo nosso, contador, infelizmente aconteceu isso. A gente não estava lá para saber se foi ele ou não foi, mas enfim, é o dele que está na reta. Então, muito cuidado com a comprovação da escrituração que está na sua mão. Ok? Como você evita isso, Vitória? O contador defende disso. Você tem que fazer um contrato de prestação de serviço entre você e o seu cliente. E falando que você só faz aquilo que chega para você, que você não tem conhecimento de nada, ok? Aí te resguarda dessas penalidades. Então, a falsificação geralmente parte de fora do escritório. Geralmente não é dentro do escritório. O contador só faz aquilo que manda para ele. Tem alguém que se envolve nisso, é errado. Mas aí, se envolver, a culpa é sua. Então, a falsificação é isso. Ele visa ludibriar, manipular e para trazer isso para a minha vantagem. Ok? Já viram falar alguma coisa de falsificação na internet, isso tudo? De alguma empresa do Brasil? Não. Já viram sobre isso aí? Não, né? Então, eu não sei se alguém viu esse material que eu postei no AVA lá ontem. Eu vou projetar aqui vocês agora. Estão vendo aí? Esse, na verdade, gente, vocês não devem ter visto isso aí, pela idade que vocês têm. Mas o maior caso que teve de falsificação, em vários sentidos aí, contábil, está nessa empresa chamada Parmalat. Aqui em Monsul tinha essa empresa. Era ainda ali para Luisburgo, Grupo do Silva. Hoje é um outro grupo que está ali. Mas aqui teve. Né? Para os homens de plantão aí, ó. A Parmalat é uma que tinha um ursinho, não era? Isso aí, tipo isso aí, leite, isso aí. E tinha tudo, um monte de coisa. E tinha massa tomate, um monte de coisa. Para os homens de plantão aí, o Wagner Augusto, que gosta de ver um futebol, e hoje tem futebol na Globo, né? O Palmeiras, sabe, o Augusto? Paulo aí, mas quem está aqui, os cuecas de plantão. E a mulherada que gosta bem de futebol, né? Ronaldo, a turma que está aí gosta de futebol, Augusto, Paulo, Ronaldo, mas quem gosta de futebol, na época, eu não estou fugindo da matéria, não, precisa entender o que é isso, por que deu isso e o que aconteceu. Na época, a turma de plantão, que gosta de futebol, o Palmeiras, ele foi patrocinado pela Parmalat.
Nessa época, o Palmeiras era igual o Flamengo, comprava jogador bom a cada hora, dava até raiva naquela época. Palmeiras comprou todo mundo, ganhou tudo quanto é coisa, e Parmalat, tal. E a Parmalat tinha essa campanha, Vitória, que você falou, dos ursinhos. Eu tinha um ursinho, tem até hoje, nessa época eu trabalhei lá, a Parmalat, trabalhei nessa empresa. Tinha um ursinho, campanha, tudo patrocinava. E na Itália patrocinava também, acho que era o Milan, a Inter, um dos dois times. E muito dinheiro, Parmalat só abrindo fábrica no mundo inteiro, tornou uma empresa que era pequenininha, tornou uma empresa global, competindo assim de tamanho com a Coca-Cola, né? Uma empresa que era lá pequena da Itália, empresa familiar, e começou a crescer, e alguém, depois você vê essa matéria, depois eu coloco para você essa matéria no grupo, amanhã. Aí alguém, Vitória, alguém lá no fundo, que estava vendo os balanços dela, Vitória, alguém, tipo assim, bem simplinho, ó, isso aqui está errado. E foram vendo, Vitória, foram vendo os índices, foram vendo realmente, o balanço era todo falsificado. Toda a estrutura contábil que eles tinham, depois de 5 anos, foram tudo inventado, prejuízo, eles voltavam a dar lucro, foi uma manipulação grande, que eles sustentaram isso, foi quase 5 anos. E aí, depois disso, quebrou, foi preso os donos, nunca mais a empresa voltou ao mesmo patamar. Por quê? Eles conseguiram manipular os dados contábeis. Não sei como, a gente não estava lá, não sei como é que foi com isso, como é que não estava lá. A gente imagina por expertise de contabilidade, mas o que eles fizeram, Vitória? Quando dá prejuízo, eles criaram a situação para fazer aquele prejuízo dar lucro. Levavam no banco mais dinheiro. Ah, eu quero comprar mais, só mascarando isso. E chegou um ponto que estava assim, insustentável. Aí veio à tona, auditoria em cima, reviram, era tudo mentira, falsificação, escrituração, aí né, foi preso os donos, o contador, o administrador, a economia, vários fatores, o economista, nesse sentido. Então, a falsificação é nesse sentido. É quando você tenta mudar para uma vantagem própria, o quê? Os resultados estão na contabilidade. Tá? Muito cuidado com isso. Lógico que eu falei com você no início. Quando você errar, não tem problema, você acerta, mas muito cuidado com tentar ludibriar o fisco. Ok? Então, fica essa dica aí. Depois, quem quiser estudar essa matéria interessante, essa história da Parmalat, foi um arraso na época. E aí, até um dos motivos que hoje a gente tem essa contabilidade internacional, a IFRS, veio por conta disso. O governo viu uma necessidade de ter um certo padrão mundial de contabilidade. Porque era tudo separado, tinha a contabilidade americana, a europeia, hoje elas estão tudo iguais, para não ter esse problema. Ok? O livro diário está aí, é um livro cronológico, será um pouquinho, é um livro obrigatório, ele é cronológico, ele tem um dia, ele tem que ter o termo de abertura, você abre lá dia 1º de janeiro, a empresa Vitória Transporte, em 1º de janeiro de 2020, abre o livro diário, esse livro vai ter tantas folhas, tal, e a Vitória assina, e lança. 1º, fevereiro, em dezembro, quando fechar o livro, a Vitória encerrou esse livro, tal, e assina, ok? Então, o livro diário, ele vai ter todos os lançamentos ali, mas ele tem que ter o termo de abertura e um termo de encerramento, ok? Depois que esse livro é encerrado, Vitória, no final do ano, você vai pegar esse livro, eletrônico ou não, e vai registrar ele aonde? Está aí, ó, na junta comercial. A junta vai guardar ele como um livro verídico, tá certo? Que é a autenticação que fala. Então, o livro diário, depois que você completar ele no final do ano, você vai encadernar ele, lógico que não encaderna mais, mas vai pegar esse livro e vai entregar ele para a junta. A junta vai carimbar ele, vai homologar aquele livro e vai guardar. Você vai ter sua cópia e a junta tem a cópia. Ok? Então, o livro diário é um livro obrigatório que ele tem que ser autenticado na junta comercial. Conseguiram entender isso aí? No final do ano, você tem que pegar esse livro e entregar ele para a junta. No passado era assim mesmo, você ia lá e entregava. Hoje não. Isso você faz tudo digital. Baixa em PDF, assina digitalmente e manda para a junta. Paga uma taxa e a junta vai ter esse livro guardado. E o que vale é esse livro. Quando alguém te pedir esse livro diário, você não manda o livro diário que você tem no seu computador. Você manda essa cópia que tem lá na junta e que vai ter o selo da junta. O que vale é isso. Ok? Então, esse é o livro diário. Ele tem que ser autenticado na junta comercial, para valer.
Livro caixa, o livro conta corrente, eles são livros auxiliares, que vai auxiliar o que? A empresa? Na parte financeira e na parte bancária. Eles são obrigatórios? Não, eles são auxiliares. Você tem que mandar para a junta? Não, mas são livros importantes para dar trato e veracidade naquilo que está lançando. Então, o livro caixa e o livro de conta corrente. Só lembrando que o caixa é o que entrou na empresa em espécie e o conta corrente é o livro que tem no banco. Se a empresa tiver 10 contas correntes, Vitória, você vai ter 10 livros de conta corrente. Uma para cada banco. E o saldo dela batendo com o banco, ok? Fechando com o seu extrato. Colocando ali juros bancários, juros recebidos, tarifa bancária, despesa bancária, tudo. Esse livro tem que bater com o seu extrato. Então, o livro caixa e o livro de conta corrente. Não são obrigatórios, mas são livros que são importantes para o contador. Não tem que ser registrado na junta, mas são livros obrigatórios, ok? Alguma dúvida até aí por enquanto, desses livros? Estou quase acabando. Seguindo, livro razão. Ele também não é obrigatório, tá certo? Ele não é obrigatório. O razão, vocês viram que é um livro em forma de T, né? Que cada conta vai ter em T, que um lado vai ter o débito e um lado o crédito. É um livro de cada conta. Então, tem a conta caixa, vai ter um razão para ela. Entrou, saiu o saldo. Então, vai ter um T para caixa, um T para um razão, né? Que ele é em formato em T, que vai ter o débito e o crédito. Ele não é obrigatório para registro, mas vai auxiliar o contador no dia a dia dele, ok? Então, o livro razão. Isso tudo, gente, eles vão partir do livro caixa. Se escriturar o caixa, você vai ter o razão automático. Ok? E os livros fiscais? Quais seriam esses livros fiscais? Vamos lá. Ó, livro de inventário, tá certo? Livro de saída e livro de entrada. O LALUR, que é o livro de apuração do lucro real, é um livro. Registro de estoque e movimentação de combustível. Esses são livros fiscais, tá? Só lembrando que esses livros nós vimos ano passado. Por quê? Esse livro, gente, está dentro do SPED, tá lembrados? Esses livros aí, eles são informados no SPED. Então, quando você faz o SPED de contribuições e o SPED fiscal, nós vimos ano passado, que seria a FD, ICMS, IPI e a FD contribuições, estão lembrados? As informações que estão dentro dele são desses livros aí, tá? Então, esses livros fiscais, eles hoje estão dentro dos SPEDs. Todo mês você manda para o governo sem você saber esses livros. Lógico que o inventário é em fevereiro e coisa e tal, mas, no geral, esses livros já vão automaticamente dentro do seu SPED, ok? Então, o que eu quero falar com vocês nessa reta final, que esses livros todos nós estamos falando, eles viraram eletrônico. Muitos deles estão dentro do SPED. Nós falamos no passado na aula, ok? Livro de inventário, saída e entrada, LALUR, estoque e movimentação de mercadorias, ok? E quase fechando aqui agora, já até fechou, né? Então, conseguiram compreender a questão do livro fiscal que vai dentro do SPED? Não falei semana passada na aula? Que quando você faz o SPED de contribuição e o SPED fiscal, você não está mandando para o governo as suas notas fiscais de saída, a nota fiscal de serviço, a nota de entrada, o seu estoque, o seu inventário, o tanto de combustível que você tem. Isso vai aonde? Dentro do SPED fiscal, que seria FD, ICMS, IPI, e dentro do SPED de contribuições, que seria FD contribuições. Você manda mensalmente. Então, ali dentro está o quê? Toda essa operação de compra e venda, entrada e saída de serviço. Você fornece para o governo de forma eletrônica. Ok? Para fechar, eu quero que vocês entendam que os livros hoje são eletrônicos. Você não preenche mais nada de papel. Ok? Alguém tem alguma dúvida do que foi falado aqui? Alguém ficou com dúvida? Eu acho que não. Mas, enfim, gente, ó, só para a gente alinhar. Então, o trabalho, a atividade tem que ser entregue de 16. Todo mundo já viu a atividade no AVA lá, aparece, né? Agora tem que resolver o problema. Resolveu da atividade?
Gilmar, eu não cheguei a ver depois, mas deve ter resolvido sim. É. Depois eu vou dar uma olhada lá. Beleza. Então, tem atividade, não perca, atividade 16. Certo? Semana que vem a nossa revisão do conteúdo. Então, já começo a estudar isso de uma vez para o conteúdo. E nossa prova é dia 23. Tá certo? Façam lá a atividade que está no AVA, o desafio. Porque, basicamente, hoje é a nossa última aula, sim. Semana que vem, revisão da matéria. E aí, eu já não tenho contato com vocês quase mais, tá? Para a gente acabar em paz. Volto a falar, se algum aluno tiver dificuldade em entregar atividade, fala de uma vez, para a gente alinhar com a coordenação do curso. Não deixa isso passar do prazo, por quê? Porque depois que passa, fica difícil para todo mundo para questionar essas coisas, ok? E aí estude a matéria de uma vez, lá o que está proposto, não deixe para a última hora do conteúdo, da matéria que está pedindo. Se tiver alguma dúvida, basicamente essa é a nossa última aula. Semana que vem é revisão e aí é prova. E semana que vem já é semana de provas, né? Não deixa isso para a última aula, ok? Alguém aqui não entregou o trabalho da primeira etapa? Alguém aqui não entregou o trabalho da primeira etapa? Eu estou percebendo que muito aluno parece que não está fazendo a aula online, né? São poucos, parece. Mas, enfim. Tá certo? Então, gente, fica assim. Semana que vem, revisão do conteúdo. Entregar o trabalho até 16. Prova dia 26. Ok? Se ninguém tiver mais nada a perguntar, eu vou encerrar a aula, porque já são 8h40. Eu tenho que encerrar. No mais, boa noite. Não deixe de fazer o curso que eu falei lá no grupo. Não tem a ver com a matéria, mas tem a ver com empregabilidade. No mais, boa noite a todo mundo, ok? Boa noite.